Então, boa noite a todos. Então, dando oportunidade à, à reunião magna do Hospital São Lucas, nós vamos hoje ter a apresentação de um caso clínico, né, que vai ser feito pela doutora Mariana Carvalho. Então, seguindo aquele ritual nosso, ela apresenta, depois, ao final, a gente abre a discussão. Então, Mariana, por favor, pode começar. Obrigada, pessoal. Então, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Carvalho, sou médica residente de cardiologia do Hospital São Lucas e fiquei responsável por ministrar a magna de hoje, cujo título é Comunicação Interventricular pós-infarto agudo do miocárdio. Dando início à apresentação, né, a admissão do paciente ocorreu na nossa instituição no dia 13 de setembro do corrente ano. O paciente OJS, do sexo masculino, 58 anos, que foi encaminhado de outra instituição com um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra segmento ST, com supradesnivelamento do segmento ST, né? O paciente, ele referiu uma precordialgia em opressão, com irradiação para a mandíbula e membro superior esquerdo há 3 dias, com priora progressiva, intermitente, que o fez procurar a urgência de outro serviço às 6h30 do dia 13, pela piora da dor. Ou seja, ele viu um paciente que ele vinha sentindo dor há 3 dias antes da admissão, e aí, no dia 13, ele sentiu uma piora dessa dor e procurou o serviço de urgência. Ele foi atendido nessa outra instituição e foi identificado com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento em parede inferior. De antecedentes patológicos, é um paciente que ele é hipertenso, diabético e tabagista ativo. Ao exame físico da admissão, ele estava acordado, lúcido, taquipneico, com uma frequência respiratória de 26 incursões por minuto, estável, um aparelho cardiovascular com ritmo regular, em 2 tempos, bulhas normofonétmicas sem sopros, com uma frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto. O aparelho respiratório apresentava um murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax, com crepitações em base de hemitórax direita. Abdômen globoso, flácido, indolor à palpação, extremidades com boa perfusão periférica, pulsos simétricos e amplos, sem edemas. Aqui a gente pode visualizar o eletro da admissão, na qual a gente pode ver um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca em torno de 130 batimentos por minuto, e o que chama atenção, né, é o supra-desnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF. Concomitante, a gente também percebe um infra em V5 e em V6, e a gente já pode perceber também a inversão de onda T em várias derivações, né? O paciente, ele, assim que chegou, ele recebeu 4 comprimidos de Plavix, né, do clopidogrel, e foi encaminhado à hemodinâmica, onde foi submetido a um cateterismo cardíaco, que mostrou um tronco com uma lesão de 20 a 30% distal, uma DA com discretas irregularidades parietais. A circunflexa tem uma lesão de 80 a 90% no primeiro ramo marginal. O ramo intermédio tinha uma lesão de 60 a 70% no terço médio, e a coronária direita, ela se encontrava com uma oclusão total em terço médio, com alta carga trombótica. Foi realizada a angioplastia com estente farmacológico, mantendo um fluxo TIMI 3. A evolução do paciente pós-cateterismo, né? O paciente, ele evoluiu com desconforto torácico leve, foi prescrito Tridil 3 ml hora, e ele aqueixava também de uma dispneia leve, sendo instalado catéter nasal 4 litros por minuto. Esse paciente, ele depois começou a atender um pouco a hipotensão, o Tridil foi desligado, e ele também foi desmamado do catéter nasal de 4 litros para 2 litros por minuto. No dia 14, ao exame físico, o paciente, ele apresentava um bom estado geral, anictérico, acianótico, afebril, mucosas hipocoradas, uma cruz em 4, e
normohidratadas, um neuro com uma escala de coma de Glasgow de 15, aparelho cardiovascular, um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bolhas normofonéticas, mas o que chamava atenção é que ele passou a apresentar um sopro mitral, saiu mitral, ejetivo, 4 cruzes em 6, uma frequência de 94 batimentos por minuto, com a PA de 111 por 81, PAM de 88 milímetros de mercúrio. O aparelho respiratório, ele mantinha um murmúrio vesicular presente em ambos os emitórios, sem ruídos adventícios, uma frequência respiratória de 16 incursões por minuto, saturando 93 a 96%. Abdômen globoso, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, normotimpânico, dolopalpação sem vísceromegalias palpáveis. Extremidades aquecidas, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, sem edemas, com panturrilhas livres. Tinha ainda o curativo oclusivo, né, no sítio da punção radial direita. Após esse achado, foi solicitado um ecocardiograma transtorácico para o paciente, em que a gente consegue visualizar uma aorta de 4,1 centímetros aumentada, um átrio esquerdo de 4,6, com um volume indexado do átrio esquerdo de 40,53, um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo de 6,4, um diâmetro sistólico não mensurado, a espessura do septo de 1,1, com a espessura da parede de 1. E o que chamava atenção na análise da contração segmentar foi que a presença de uma dilatação neurismática localizada no segmento basal da parede inferoseptal, a cinesia dos segmentos médio e basal da parede inferior. Observou-se ainda uma hipocinesia na parede inferolateral, demais paredes com contratilidade preservada, a fração de ejeção pelo método de Simpson foi de 50,7%, mas o que chamava atenção era na topografia do aneurisma localizado no segmento basal da parede inferoseptal, foi a presença de um fluxo turbilhonado da esquerda para a direita, devido à presença de uma comunicação interventricular, cuja dimensão aproximada é de 6 milímetros, com um gradiente sistólico máximo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito de 78 milímetros. Devido ao achado, foi solicitado a avaliação do cirurgião torácico e, como o paciente ele tinha realizado um cateterismo cardíaco com angioplastia, e diante do uso, né, da dupla antiagregação plaquetária, da ausência de choque cardiogênico e do tecido friável pós-infarto agudo do miocárdio, foi optado pela suspensão dos antiagregantes, na tentativa até de diminuir a friabilidade tecidual, esperar um pouco para realizar o procedimento cirúrgico. E aí, no dia 19 de setembro, o paciente ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca para correção da comunicação intraventricular e também revascularização miocárdica, né, foi feita uma ponte miocárdica mamária inferior direita para aquele ramo da marginal que tinha uma lesão. Aqui, deixa eu ver se o vídeo passa. A cirurgia cardíaca demonstrando a comunicação que existia no coração. E aí, durante o procedimento do procedimento cirúrgico, foi realizado um ecotransesofágico intraoperatório, né? E nessa primeira imagem, que é antes da cirurgia, a gente consegue ver a comunicação, que era uma comunicação interventricular, medindo aproximadamente 1,5 milímetros, né? E aqui, pós-cirurgia. Pós-operatório do paciente, ele teve um tempo de circulação extracorpórea de 130 minutos, foi realizado um concentrado de hemácia durante o procedimento. No dia 19, às 17h04, a cirurgia foi pela manhã, às 17h04,
O paciente, ele recebeu alta do centro cirúrgico em ventilação mecânica, fazendo uso da butamina, 5 ml hora, e noradrenalina, 20 ml hora, mantendo níveis pressóricos adequados. Nesse mesmo dia, às 19 horas, o paciente, ele foi estubado, ainda em uso da butamina, 7 ml hora, e noradrenalina, 8 ml hora. No dia 20/9, dia seguinte, ao primeiro DPO, né, às 8h10, o exame físico foi auscultado um sopro sistólico em borda external esquerda com irradiação para o dorso. Diante desse quadro, foi solicitada a avaliação da cirurgia do PCL da cirúrgica, né, que foi avaliar o paciente. O paciente, ele começou a apresentar um baixo débito cardíaco a partir das 14h19. Foi iniciado para ele milrinona, porém, às 18h14 do dia seguinte, né, do primeiro DPO do paciente, depois operatório, o paciente, ele mantinha quadro de hipotensão e taquicardia, sendo entubado por piora sistêmica. Foi feita dose-alvo de milrinone de 0,5 e foi instalado nipride, na tentativa de manter os níveis pressóricos em torno de 70 a 75, a PAM, a níveis pressóricos médios, e também de reduzir a frequência cardíaca desse paciente. No dia 29, ainda o paciente apresentou 2 paradas cardiorrespiratórias, sendo uma taquicardia ventricular com 11 minutos de RCP e uma fibrilação ventricular com 12 minutos de RCP. Ele apresentou ainda também uma taquicardia supraventricular, sendo realizada cardioversão elétrica, necessitando de altas doses de drogas vasoativas. Foi realizado um novo eco transtorácico, realizado com o paciente em intubação orotraqueal, sob ventilação mecânica, em uso tanto de noradrenalina, como vasopressina, como milrinone, e o que foi visualizado foi um movimento anômalo do septo interventricular, a presença de um pseudaneurismo localizado na região do segmento basal da parede inferoseptal, presença de acinesia dos segmentos médio-basal da parede inferior, hipocinesia, e foi visto também, acho que eu esqueci de colocar nisso, mas foi visto uma comunicação interventricular compatível com um PET em topografia, eu troquei os ecos. Foi visto um PET em topografia de pseudaneurisma em região de segmento basal da parede inferior, notando uma solução de continuidade medindo aproximadamente 8 milímetros, com um shunt residual do ventrículo esquerdo para a região do pseudaneurisma e deste para o ventrículo direito. O paciente, ele evoluiu na UPC com uma insuficiência renal aguda, no dia 21, um CADIGO de 3, sendo avaliado pela nefrologia, que indicou hemodiálise para esse paciente, fazendo um comparativo de quando o paciente chegou no dia 13, ele apresentava uma ureia de 46, no dia 21 ele já tinha uma ureia de 147, uma creatinina de 0,7 inicial, passando para uma creatinina de 1,9, apresentou também uma disfunção hepática, os níveis de transaminase dele inicial era 206,28, passando para 4.520, desculpa, e 3.514 de TGP. Durante o procedimento de hemodiálise, o paciente apresentou uma nova taquicardia ventricular, que foi revertida com almildarana, o paciente retornou ao ritmo sinusal, porém, durante a madrugada do dia 22/9, após instabilidade em quadro gravíssimo, o paciente ele veio a óbito às 4h19. Ele teve uma bradicardia, fez uma sistolia e não conseguiram reverter. Então, falando um pouquinho a respeito da comunicação interventricular pós-infarto agudo do miocárdio, é um defeito, né, do septo ventricular, que resulta da ruptura decorrente de um infarto agudo do miocárdio, é uma complicação mecânica, é um evento raro, com incidência de 0,2 a 0,34% dos casos, e tem uma altíssima taxa de mortalidade. Ele pode ser visto com igual frequência, tanto no infarto agudo do miocárdio de paredes anteriores e não anteriores,
E quando ela ocorre em parede anterior, ele é mais comum uma ruptura do septo apical. E quando o infarto ocorre na parede inferior, é mais comum na base do septo. Os fatores de risco para a ruptura do septo interventricular podem ser a doença coronariana uniarterial, geralmente a artéria descendente anterior, a lesão miocárdica extensa, circulação colateral limitada, um primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio, bem como o infarto do ventrículo direito. O quadro clínico do paciente geralmente é um sopro holosistólico em rebordo external esquerdo ou na área da mitral. Muitas vezes tem uma insuficiência mitral associada ao quadro. Muitas vezes o paciente pode queixar também de uma dor precordial associada à dispneia, ele pode ter um quadro de hipotensão, síncope e até evoluir para um choque cardiogênico. Pode ser visto também frêmito, B3 e hiperfunese de B2. No diagnóstico, ele pode ser feito através do ecocardiograma, tanto o transtorácico como o transesofágico, e vai ser visto a ruptura do septo interventricular, evidenciado pelo shunt da esquerda para a direita ao Doppler. O cateterismo cardíaco vai apresentar, pode ser também uma possibilidade diagnóstica, no qual vai ser visto um shunt da esquerda para a direita a ventriculografia, e também pode ser realizado o cateterismo da artéria pulmonar para análise da saturação de oxigênio. O tratamento. Em relação ao tratamento, ainda é muito divergente em relação ao momento da intervenção cirúrgica. Uma vez que a cirurgia precoce, ou seja, realizada 3 dias a 4 semanas após o evento, ele tem uma mortalidade intra-hospitalar em torno de 52%, enquanto que a cirurgia tardia, ela é de ordem de 8%. Tanto a American Heart Association como o American College, eles recomendam a cirurgia reconstrutiva urgente, é a classe 1, resultando ainda em altas taxas de mortalidade. Porém, os pacientes que sobrevivem, ele apresenta uma classe funcional NIRA 1 e 2. Enquanto se aguarda o tratamento cirúrgico, pode-se colocar um balão de contrapulsação intra-aórtico, em 60% dos casos, para poder postergar um pouco a cirurgia. E, atualmente, na era de procedimentos percutâneos, né, o tratamento percutâneo por dispositivos de oclusão tem sido proposto por ser um método alternativo e menos invasivo. Inicialmente, o fechamento percutâneo, ele foi utilizado para pacientes com comunicação intraventricular em fase subaguda, crônica, ou nos casos de shunt residual pós-operatório. E o fechamento percutâneo, ele também é uma alternativa para retardar o procedimento cirúrgico. Esperar um momento mais oportuno para que aquele tecido que está friável possa ser realizado. Ou também naqueles pacientes com alto risco operatório ou com uma anatomia desfavorável. Essa é uma prótese Cera, que ela tem menos efeito trombótico. E, bom, é isso. Alô, bem, primeiro, parabenizar a Mariana, sem dúvida nenhuma, pela apresentação, pela revisão, um caso bastante interessante, né? E vamos iniciar a discussão. Mariana, você podia descompartilhar a tela? Posso, bem, sim. Eu ainda me lembro bem, eu era residente no Dante Pazanese, e naquela época a gente dava plantão tanto na Beneficência Portuguesa como no Hospital do Coração. E eu me lembro quando o doutor Adib Jatem operou, assim, uma situação muito parecida com essa, um famoso senador brasileiro de Pernambuco, né, que era o Nilo Coelho, que ele sofreu também um infarto. Eu acho que ele, parede inferior, também fez uma CV pós-infarto, com essa circunstância aí que a Mariana acabou de falar. E eu me lembro que o doutor Adib falando para a gente no pós-operatório, né, que o grande problema é exatamente você conseguir ancorar o PET, né, porque quando ele colocava, quer dizer, tentava costurar ali, o músculo era extremamente friável, ele termina tendo que fazer, assim, tentar ampliar a área, para tentar ter uma fixação,
e realmente, sem dúvida nenhuma, o sucesso não é muito grande, não é muito grande. Então, é uma circunstância difícil de você operar precocemente, exatamente em função disso, a dificuldade de você ancorar o PET ali com os pontos. Não sei se nós estamos aí com o cirurgião na sala aí, para poder também opinar em relação a isso. E aí, está aberta a discussão. Quem quer falar mais? O Mariana. Alô, Mariana? Alô? Pode falar. Quem está falando? Oi, estou ouvindo. É o Flávio. Ô, Mariana, me tirou uma dúvida. Ele parece que ele tinha outra complicação mecânica aí, né? Ele parece que ele tinha um pseudoaneurisma inferior, pelo que eu entendi na história aí. Pelo que deu para perceber. Que, assim, ele tinha um pseudoaneurisma em região do segmento basal de parede inferior. Isso. Que também, assim, eu não sei se já tinha sido visto no eco antigo. No eco pós a correção, pós-operatório, deu para ver que ele estava bem claro, né? Um pseudoaneurisma aí, né? E eu não sei se já tinha sido visto antes, e eu não sei se no relatório cirúrgico não foi pesquisado isso especificamente, porque assim, o pseudoneurisma é uma indicação de correção cirúrgica também, né? Lembrando que o pseudoneurisma é decorrente de rotura, né? Diferente do aneurisma, né? O aneurisma você pode tratar clinicamente. Agora, o pseudoneurisma, essa indicação é cirúrgica, né? E quando você tem dilatação neurismática na parede inferior, principalmente, a principal hipótese normalmente é pseudo. Quando é parede anterior septal, né, território DA, o mais comum é aneurisma. Mas quando você tem dilatação neurismática, quando você tem área discinética na parede inferior, também inferior basal, o principal diagnóstico que você tem que considerar é pseudo, né, ruptura. E às vezes você usa até ressonância, tem critérios na ressonância que você usa para diferenciar um do outro. Mas eu não sei, eventualmente, se isso foi relatado antes, eu não cheguei a prestar atenção no eco, mas no segundo eco mostra bem claro que ele tinha esse pseudoneurisma. Não sei se foi isso que complicou, eventualmente, os operadores dele, se ele fez uma complicação tardia. Eu fiquei nessa... A impressão, na verdade, a impressão é essa. Ele faz um primeiro eco, onde ele faz o CIV, né? A gente sabe que no infarto inferior, o músculo, assim, só para título de residente e informação geral, revisando. O músculo posterolateral, a irrigação única é coronária direita, e já o músculo anterolateral, irrigação dupla pela descendente anterior e circunflexa. Então, geralmente, o paciente faz mais tipo CIV, né, por questão dessa irrigação. Mas no segundo eco, vem a imagem de pseudaneurisma em segmento basal de parede inferior, que não é descrito. Então, na verdade, o paciente evolui com uma ruptura cardíaca, classificada como aquela ruptura tipo 2, né? Porque na classificação, a gente tem, numa classificação mais atual, ruptura cardíaca tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 é aquela mais precoce, dentro das 24 horas. Tipo 2 é aquela mais frequente em infarto posterior, e aí cabe nesse paciente. Então, ele faz uma ruptura, ele faz um pseudaneurisma, e depois ele evolui rapidamente. Na verdade, ele rompeu, tamponou e parou. Isso. E pronto, aqui é o primeiro... Mecânica. Eu estou compartilhando... mecânicas, né? Eu estou compartilhando o primeiro eco, que foi o eco pós o cateterismo. Olha, veja, a discreção, ela faz uma discreção de dilatação aneurismática localizada em segmento basal da parede inferoseptal. Veja, inferoseptal a gente vê em 4 câmaras. Fica assim, essa descrição, não criticando nem nada, a gente só como que ele pode fazer uma dilatação? Tudo bem. Aneurismática em segmento basal do septo inferior. O septo inferior é aquele septo que a gente vê no 4 câmaras, certo? Então, ele faz uma cinesia, e, na verdade, o que ele faz aí, ele faz um shunt. Afinala essa região, né? Fica fina, e ele faz o CIV. Pronto, esse é o primeiro eco. No segundo Vou passar para o outro. No segundo eco, a descrição... Aqui. A descrição, ela coloca assim, veja, compatível com PET, em topografia de pseudaneurisma em segmento basal da parede inferior. Aí fica essa dúvida. Na verdade, ele fez uma CIV,
no septo inferior, e o septo inferior foi corrigido, foi fechado a CIV. Ponto. Pelo relato do caso. E aí, no segundo eco, ele faz esse pseudaneurisma. Eu não sei se vocês estão entendendo essa... André, eu tive essa mesma dúvida, mas é contigo, isso é contigo? Esse septo com essa parede livre, ela é mais ou menos contígua pela anatomia? Não, assim, porque, na verdade, o que caracteriza o pseudaneurisma? É aquele aneurisma com colo estreito. Não, isso sim, é uma ruptura que praticamente... É ruptura cardíaca, né? Mas eu quero saber se ele está próximo, se a descrição desse pseudaneurisma ela é próxima do CIV, ou será que ele rompeu em 2 lugares? É isso que eu Não, a impressão, na verdade, ele fez 2 complicações mecânicas. Sim, mas podia ser por contiguidade, porque se você fechar... Se o CIV for... Infraseptal, não, né? O que você acha? Assim, porque, só em termos, Luiz, em termos de anatomia, na verdade, o septo, imagine ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O próximo do septo com a parede livre, se está tudo ali friável, basal. O septo e a parede livre ao mesmo tempo, né? Você pode fazer isso. Agora, o Zé Augusto, é importante saber qual foi a descrição da cirurgia. O que o cirurgião achou? Então, professor, eu peguei o ato cirúrgico, né? Tentei conversar com o doutor Roberto Cardoso, foi ele até que me mostrou, me mandou as imagens, né? E ele colocou aqui na descrição do ato cirúrgico que foi ocluído o CIV com ponto acorado em PET em pericárdio bovino, seguido de colocação de PET de pericárdio bovino com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, forrando parte do septus que se encontrava necrosado e bastante friável, no segmento justo a folhete septal, local mais friável, o PET foi ancorado na parede do ventrículo direito pela parte externa, também ancorado em PET de pericárdio bovino. Aí ele descreveu a implante da ponte, né, da mamária inferior direita para a primeira marginal, no terço proximal, mas não falou mais nada a respeito. Na descrição, assim, passar um pseudaneurisma no primeiro eco, muito pouca probabilidade, porque, na verdade, assim, quem fez o primeiro eco estava em 4 câmaras, rodou para 2 câmaras, viu parede inferior. Então, passar batido um pseudaneurisma é pouco provável. Aí, minha gente, eu volto a reforçar da importância do residente no preparo do caso, vá para o setor de eco, fale com as meninas e traga as imagens de eco. Porque se a gente tivesse essa imagem agora de eco, a gente fecharia esse raciocínio. A impressão minha é o quê? Ele fez a CIV, teve essa complicação, e depois, no segundo tempo, ele fez o pseudaneurisma e rompeu o pseudaneurisma e tamponou e foi. Lembrando que o pseudaneurisma, o que acontece? O músculo rompe, né, e o pericárdio, ele contém. E aí, quando o cirurgião abre... Doutor Roberto Cardoso, ele está querendo entrar, mas ele não está conseguindo. Não, então, só concluindo, que quando o cirurgião abre, o pericárdio está todo cheio de hematoma. Então, se ele tivesse complicação por ruptura antes, iria ver, não tem nem dúvida. Iria ver o saco lá. Então, isso, gente, só queria... ver, Roberto. Não, a gente tem que lembrar que o pseudaneurisma, ele funciona como uma ruptura de qualquer víscera em um segundo tempo. Porque o que contém o pseudaneurisma é exatamente o pericárdio. E o pericárdio, independente de ser contínuo ou não, a pergunta do Guto, com relação a CIV, essa determinação de evolução, infelizmente, vai depender da friabilidade do músculo. E é muito improvável que ele tenha sido no mesmo tempo que apareceu a ruptura da CIV, a ruptura do septo especificamente. Esse padrão, ele aparece depois do pseudaneurisma, porque ele já aparece depois de ser contido. Quem contém o pericárdio, ele provoca como se fosse uma ruptura em 2 tempos. É como se
a gente vê isso em outros órgãos, né? E o grande X dessa questão é realmente o tempo. Não, eu concordo, Xenia, eu concordo. É que eu nunca vi um caso romper em 2 pontos em momentos distintos. Esse vai ser o primeiro caso que eu vi, mas tudo bem. Como o Souza falou da ancoragem do ponto, como está tudo friável. Quando você pega tecido necrótico, quando você pega um tecido muito friável, o próprio fio, ele corta o músculo. Exatamente, é isso que eu pensei, que pudesse ter zona friável. Ele abre depois. Pronto, exatamente. Naquele momento em que você faz a ruptura, porque ele funciona. A CV, ela abre ali, é aquela história, né? Quando eu não sei quais são os conceitos que estão agora, mas a gente tinha 3 conceitos básicos para cirurgia aguda no infarto: dor intratável, ruptura de parede livre, 4, insuficiência mitral aguda e comunicação interventricular. Seriam os 4 pontos chaves de você botar o paciente para fazer uma cirurgia. Até mais precoce na época que a gente fazia do que hoje, esperando até uma semana e meia. Mas o que a gente sabe é que esse conjunto hemodinâmico em cima de um músculo que está muito isquêmico, ele vai piorar. Sim. Se ele não abrir aqui, ele vai abrir em outro lugar, não tem para onde. Ô, Sheila, mas o ponto... Sheila, não dá tempo a gente ver as complicações do mesmo paciente. Ô, Sheila, o ponto é, como o André chamou a atenção, é muito difícil ter passado batido no primeiro eco e o cirurgião não ter visto da sala também, né? Quer dizer, exatamente. Não tem como. Agora a sala do gente. Ter visto. É impossível. Porque o cirurgião, na hora que ele vai preparar os pontos de ancoragem, ele já analisa toda a parede. Exatamente. Ele está com o coração na mão. Ali ele vê, inclusive, por dentro, né, o coração. Exatamente. Ele vai procurar onde está menos friável, porque senão ele não ancora. O PET rasga. O fio, o vicril, whatever que seja, ele vai cortar, ele funciona como uma lâmina do mesmo jeito. Como se você estivesse passando o fio numa melancia, mais ou menos isso. Então, assim, ele nunca passaria batido para ver. Essa foi um segundo tempo de uma complicação isquêmica mecânica. Não, eu não tenho dúvida, foi segundo tempo. Minha questão é contigo. Minha questão é só o seguinte: você pode romper 2 pontos, mas se, por exemplo, você tem um grande infarto, onde você tem 2 rupturas em pontos distintos, isso é uma coisa. A outra são pontos onde aquilo que estava lá, se ele abriu lá e ele esgarçou até a parede livre. Foi depois, ele não viu. Muito improvável, porque se você tivesse esgarçado da parede livre, você vê na hora que você dá o ponto, Guto. Não, mas não é na hora, não. Depois, né? Depois, eu não tô nem questionando, e não foi essa a intenção nessa. É só para ver se como é a zona mais vulnerável do ventrículo, foi aquela que fez o CV, se a zona que rompeu para a parede livre, se ela está muito contígua. E foi depois. Você faz isso, você já operou muito baço 2 tempos, sabe muito mais que a gente. Exatamente o que você está dizendo. Então, você rompe, depois você rompe mais. Mas, geralmente, há uma conexão de uma com a outra. Eu quero saber se você teve 2 pontos... Eu não consigo... Não é continuidade. Ou 2 que comunicam... Augusto, em termos de anatomia, eu não sei se você... o que você acha? Em termos de anatomia, eu não consigo imaginar, pelo meu conhecimento anatômico, contiguidade entre o septo interventricular e a parede inferobasal. Exatamente. Para a gente raciocinar essa descrição, dessa conclusão, desse laudo do dia 20 de setembro, é importantíssimo ver a imagem do eco. Vamos ver se a gente conseguir trazer na próxima reunião e dedicar 2 ou 3 minutos para ver essa imagem e entender essa descrição que foi feita, continuidade, constante residual do ventrículo esquerdo para o pseudoaneurisma, sim, porque o pseudoaneurisma por si só já pressupõe... E rompeu. Na verdade, é como se tivesse, da conclusão dela, 2 coisas. Você tem o pseudoaneurisma em região do sedimento basal da parede inferior. Ruptura cardíaca. Ponto.
É uma ruptura exatamente Pronto, isso. Ruptura cardíaca tipo 2. Pronto. Cardíaca Só isso. E além então, disso... No outro tempo... Peraí, só um instantinho. Sheila, 2 conclusões. Nessa conclusão do ECO do dia 20 de setembro, 2 cenários. Primeiro, um pseudaneurisma em região do segmento basal da parede inferior, uma outra complicação mecânica. Segundo, aquela correção da CIV que foi feita durante a cirurgia, ficou um shunt residual VE, VD, pelo septo interventricular. E aí o paciente evolui de maneira abrupta, dando a impressão, o raciocínio, que ele rompeu o pseudaneurisma que ele fez na parede inferior. Vale apenas essas imagens, porque são 2 complicações, né? Lembrando que o pseudaneurisma, na verdade, naquela classificação tipo 1, tipo 2, tipo 3, depois eu vou mandar essa foto no grupo, o pseudaneurisma, na verdade, como fosse uma erosão, né? Da região infartada. Andréa, no sentido fisiopatológico... Eu tenho outras imagens do eco aqui, eu vou compartilhar, só um instante. No sentido fisiopatológico, a complicação é necrose. E essa necrose, ela pode ter uma necrose de septo e de parede livre. Provavelmente, eu não tenho 2 áreas de infarto, é isso que eu quero dizer. Eu tenho uma área... Não tem. Não tem. O que você tem, na verdade, é o seguinte... A coronária fechou e infartou... O septo, a mesma coronária, aquela coronária que fechou, que foi à direita, ela irriga, do ponto de vista anatômico, a irrigação do septo inferior basal, que é aquele septo que você vê em 4 câmaras, é território de coronária direita. Doutora Andréa, vamos passar aqui as imagens do eco que o doutor Roberto tinha me enviado, só um instante, viu? Viu, Guto? É território de coronária direita, é a mesma coronária que irriga septo e irriga parede inferior. Esse eco não foi pós-parada? Pessoal, Roberto, deixa eu falar o seguinte, eu consegui falar agora com o doutor Roberto Cardoso, que ele estava saindo de uma cirurgia, ele vai tentar entrar agora. Então, segundo ele, no primeiro eco já tinha sido visto o pseudaneurisma. Só que o que acontece é o seguinte, ele na sala, ele disse que o pseudaneurisma era pelo lado esquerdo do septo, ele fez a abordagem pelo lado direito. Então, ele não deu para ver como um todo o pseudaneurisma, mas já foi para a cirurgia, já foi para a sala com o diagnóstico de pseudaneurisma. Ok? Agora, eu disse que... Professor, aqui é o eco antes, ó. Eu vou rodar aqui. Aqui é o eco antes da cirurgia. CV, fluxo esquerda-direita, do lado esquerdo da tela, do lado direito, ventrículo esquerdo. Essa imagem aí no meio, a parede, é o septo inferior. E essa outra cavidade é a cavidade direita. Então, aparece esse fluxo aí, turbulento, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Pronto. Então, essa descrição de pseudaneurisma no septo... André, demais imagens. André, segundo o Roberto Sintra me falou agora, ele desceu e viu o eco com Tiziana e já tinha o diagnóstico de pseudaneurisma. Eu disse, embora não está descrito no laudo. Foi mexido, Souza, nesse pseudaneurisma? Não foi. Ele disse que não conseguiu ver porque ele abordou... Aqui é pós-procedimento. O pseudaneurisma onde? Ínfero-basal? Alô, o quê? Ínfero-basal? Aqui é pós-procedimento, professor, o eco. Pronto, então esse aqui aí é um corte, é o transesofágico, a nível de esôfago médio, 4 câmaras, do lado direito da tela, em cima, cavidades esquerda, do lado esquerdo da tela, cavidade direita, em cima o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e essa parede aí é o septo. Esse septo aí inicial é o septo basal, irrigação de coronária direita, onde foi colocado o PET. Não podemos falar nada de fluxo, porque nesse momento não está o fluxo. Vamos à próxima. Pronto. Então, ela otimiza agora a imagem do lado esquerdo da tela, cavidades direitas. Átrio direito, ventrículo direito e válvula tricúspide.
tentando ver se pega algum fluxo, aí através do septo, que é essa parede aí entre as cavidades e outras. Vamos ver a próxima. Pronto, eu só tenho essas imagens. Certo. Ô, André, nessa imagem você visualiza pseudoneurisma? Não, nessa imagem de 4 câmaras em si que apareceu, não. O que eu estou discutindo mais é a questão da nomenclatura, assim, por exemplo, se não houve erro de nessa imagem, pós-correção cirúrgica, não está visualizado o pseudoneurisma. Não, assim, nessa imagem, ela descreve um chantezinho residual, que nessas duas nós não conseguimos, né? Não quer dizer que não tenha, o que foi mostrado, a gente seria aí que ela viria. Aí nessa região, para ver o chante passando do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, através do septo interventricular. Eu só fico assim, só questionando, não sei se vocês concordam, essa coisa do pseudoneurisma, essa descrição de pseudoneurisma em região do septo. Porque pseudoneurisma, na verdade, a gente está falando daquela coisa do... Eu estou com o pericárdio ali, parede segurando, né? Eu posso ter um aneurisma, né? Porque a impressão, na verdade, o que é que ele faz? Ele adelgaçou a parede do septo basal, que é a irrigação de coronária direita, ele fez a 6V. Então, 6V ele tinha. Agora, posteriormente, na evolução, ele fez o pseudoneurisma de parede em região ínfero-basal, irrigada pela coronária direita, ele rompe, tampona e para. Então, essa impressão. Mas eu vou ver se quinta-feira lá, eu vou... Era interessante. Ô, doutora Andréia. Eu acho, na isso. verdade, que ele não... Assim, eu não acompanho o pós-operatório, não posso dizer. Mas me parece que o óbito dele veio de um choque cardiogênico e não exatamente de uma rotura de parede livre. Eu até entendi todas as discussões sobre a possibilidade de anatomia, mas o que me parece é que ele teve uma CIV que fechou, uma CIV que foi abordada e que ficou um shunt residual, mas eu não, assim, pela evolução das paradas, assim, até levar em consideração, será que foi a evolução de choque cardiogênico, se fechou alguma ponte ele fez FV, né, porque fazer rotura livre e aí ele faz FV, volta, faz, sabe? Eu fiquei então, a evolução foi de choque cardiogênico. Assim, é o que parece pela história aí, que eu tenho de compreender, sim. Tanto é que, a digno de nota, ele estava com 2 inotrópicos, apesar de 2 inotrópicos não ter diferença na evolução do choque cardiogênico, mas ele estava com 2 inotrópicos, eu não vi nenhum dispositivo de assistência ventricular ou mesmo balão intraórtico, mas ele estava com 2 inotrópicos e foi a evolução da doença. Foi de choque cardiogênico mesmo, doutor claramente... Ele claramente foi sopro mitral, Roberto, ou foi o sopro em borda external? Veja, o pós eu não sei. Assim, a chegada, na verdade, eu lembro desse paciente. Esse paciente foi uma complicação mecânica de CIV. Houve-se dúvida, realmente, eu realmente não sei, do ponto de vista ecocardiográfico, se pseudoneurismo ou se pseudoneurismo com CIV ou só CIV. Né, mas a ideia era que a complicação mecânica, ele foi para a cirurgia, ele estava assim, dispineico o tempo inteiro, né, edema direto, edema pulmonar, a gente adiantou, a cirurgia foi em 5 dias, porque tinha tomado uso de Brilinta no pronto-socorro, no pós-angioplastia, e ele acabou indo para a cirurgia. Então, assim, e o que me parece é que ele já saiu muito vasoplégico do centro cirúrgico, né, com muito inotrópico, muita droga, e parece muito evolução de choque cardiogênico, e não necessariamente que ele teve um outro pseudo e uma rotura, não parece a história clínica com isso. Agora, se não... E assim, a dúvida que eu tive aí, eu realmente não sei, Mari, o ecocardiograma que ele fez aí foi pós-parada, ou foi um ecocardiograma que foi feito antes da parada, né? Então, do retorno dele. Um que foi o que eu não coloquei, teve um que eu não coloquei, o que eu entendi aí... que eu me atrapalhei, que foi antes da parada. Na verdade, teve um que foi feito antes, que foi no dia 20, que foi quando ele começou a ter uma piora clínica significativa, né? Que foi visto o sopro sistólico em borda external
no primeiro DPO do paciente. Aí esse foi o que eu não coloquei o laudo, que na conclusão ela colocou como observa-se imagem compatível com PET em topografia de pseudoaneurisma em região de segmento basal de parede inferior. Nota-se solução de continuidade medindo aproximadamente 8 milímetros, com shunt residual do ventrículo esquerdo para a região de pseudoaneurisma e deste para o ventrículo direito. Então, na minha opinião, é a mesma coisa, doutora Andrea. Eu acho que talvez a nomenclatura modificaram. Ele manteve o shunt, né? Aquela região que foi feito o PET, ele manteve. Isso, eu acho que... Isso, de 8 milímetros. Essa condição hemodinâmica. E talvez esse eco que ela mostrou não tenha sido esse eco do dia 20. Esse paciente não, a imagem uma foi pós-procedimento e uma antes do procedimento das imagens. Sim, esse eco, essa descrição desse eco do dia 20, que você tem um pseudoaneurisma em região do septo inferior basal, e a descrição desse shunt VE, VD, é esse eco aí mostrado? Não, ou é aquele outro que fez depois? Não, esse foi feito logo, foi depois, no outro dia. Foi a mesma pessoa que fez no intraoperatório que fez no outro dia. Certo. Então, assim, diante dessa evolução que Roberto colocou, na verdade, ele foi feita a correção do CIV, e aí, no pós, ele depois, em virtude da friabilidade toda da região, a CIV se perpetuou, né? Ele manteve, depois ele fez novo percurso, nova comunicação, VE-VD, e aí evoluiu nessa situação de choque cardiogênico. Então, doutora André, oi. Renal e hepática, em que momento? Como? Aí já foi na evolução, Xelinha. Foi na evolução do choque cardiogênico. Depois da correção cirúrgica, né? Não é isso? Isso. Vocês estão considerando que não tem nada para a parede livre, então? Acho que não, Guto. Assim, em relação à parede... Não sei, essa descrição está esquisita, viu? Em relação à parede livre do dia 20, ela descreve. Pseudoaneurisma é região do segmento basal da parede inferior. Exatamente, não tem como. Basal. Olha, Andréia, num corte desse, veja, esse corte aí que mostra, não dá para a gente ver essa região basal inferior, porque o corte eu colocar Roberto, que está na sala, ele poderia falar aí. Roberto. Oi. Pode falar, por favor, aí. Eu consegui entrar agora. Eu não sei em que ponto está a discussão. Vocês me desculpem, é porque eu estava operando no cirurgia. Saí da cirurgia para entrar na reunião, porque eu sabia que ia ser esse caso hoje. Mas lá eu não consegui. Então, cheguei em casa agora, eu consegui entrar pelo computador. Então, assim, eu não sei em que nível está a discussão. A discussão está o seguinte, Roberto, para a gente entender do ponto de vista anatômico. É uma CIV que foi corrigida e, posteriormente, vem uma descrição de pseudoaneurisma em região da parede inferior basal. Então, a descrição é em relação a esse pseudoaneurisma, se apareceu posteriormente, já que o primeiro eco, na análise do eco, não deveria passar batido, era um infarto inferior, o ecocardiografista faz 2 câmaras, vê região inferior, né, e na evolução de descrição é que aparece. Então, aí a questão, assim, por exemplo, esse pseudoaneurisma em região inferior basal, em termos de aspecto cirúrgico, na hora que você abre e você está ali vendo, você pegaria, do ponto de vista visual, teria como ver? Olha, veja bem, não. Quando eu fui ver esse paciente na UTI, eu desci e vi o eco com Tiziana lá embaixo. A gente vê muito bem a parede do septo, um CIV e como se diz, um pseudoaneurisma. É uma formação do septo que não rompeu completamente para o outro lado. E dentro desse pseudoaneurisma era que tinha um vazamento para o ventrículo direito. Mas ele começou... Aí seria o percurso da CIV?
Sim, seria o percúdio da CIV. O percúdio da CIV. Né? E pronto. Porque fica assim, do ponto de vista da discussão, Roberto, esse termo, pseudoneurisma do septo, do ponto de vista anatômico, eu não sei se nós podíamos descrever dessa forma. Pode, se não tiver chante, pode. Eu acho que sim, se não tiver chante. Zé Augusto, eu estava tentando falar um tempão, agora que eu percebi que meu microfone estava desativado. Mas, assim, só mostrando essa imagem na tela, aqui você tem, onde eu estou com a seta aqui é a região inferoseptal, aqui embaixo, onde tem a seta aqui já na imagem, é inferior, e aqui a gente tem inferolateral. Então, tudo isso aqui é território de CD. Né? A CD pode causar esse estrago todo aqui. Quando você tem a ruptura dessa parede aqui, onde eu estou mostrando aqui, não sei se vocês estão vendo, que é o septo inferior, não pode chamar de pseudoneurisma, porque ele vai romper para o VD. Então, ele faz esse aí. Perfeito, é isso aí. Você vai lá embaixo, mas se não tiver chance, você vai lá embaixo, se não tiver chance, aqui na imagem, não, é uma questão de definição anatômica. Não, é definição. Pseudoneurisma é veja, você pode ter... Não é de septo. Pessoal, não, você pode ter aneurisma do septo, mas pseudoneurisma do septo não existe. Zé Augusto, você pode ter aneurisma do septo. Pseudoneurisma do septo eu estou dizendo o seguinte, se você tiver, veja, se você esgarçar e tamponar dentro do septo, não tiver CIV, eu tenho que, no meu entender, eu tenho que documentar um fluxo da esquerda para a direita para dizer que é um CIV pós-IAM. Isso, mas é isso aí, que eu estou falando é que a parede que rompeu... Quem tampona o pseudoneurisma é o pericárdio. É o pericárdio, exatamente. Então é essa parede aqui embaixo. Eu estou falando... Você tem que ter a camada do pericárdio. Não, Sheila, porque a gente não vai ver esses casos. Você pode esgarçar. Existe casos onde o cara rompe para a parede livre e vive 10 anos. Existe achados nesse tipo. Então, você pode romper por septo, esgarçar, não fazer o CIV detectável. Isso, do sentido anatomopatológico, é um pseudoneurisma. Acho que o Roberto está colocando... Eu entendo mas aí seria parede inferior, não seria inferoseptal. Pode ser só que não fez CIV. Se septo não pode ser. Mas o septo não tem pericárdio. Septo não tem pericárdio. A ruptura... Mas pode tamponar, Sheila. Eu não posso... Sheila, você pode ter pseudoneurisma, de artéria femoral, de aorta, entendeu? E que não tem necessariamente estar no pericárdio. Não é a definição... Coração não tem pseudoneurisma de coração. Você rompe e vai para o pericárdio. Veja bem. Veja bem, eu não vou discutir conceitos de pseudoneurisma, de aneurisma. O que eu quero colocar é que, assim, em relação a esse... parede livre, né, Roberto? Tinha ruptura para parede livre? Não tinha ruptura. O problema foi no septo, embaixo da tricúspide. Ele foi muito basal embaixo da tricúspide. Ele não era no septo distal, lá na ponta. Ele era... Me tira uma dúvida. Eu posso ter um septo todo friável e você, digamos que você ancore para fechar o CV num ponto e depois outra área friável abrir no segundo tempo? Pode. Pronto, isso que eu estou falando. Exatamente. Mas função para inferior. Deixa eu explicar uma coisa. Se vocês me ouvirem um pouquinho. Repare só. Eu não sei se a estudante, se a menina, se a residente, ela mostrou um videozinho que eu fiz da CIV na cirurgia. Veja bem. Não pegou o vídeo, não mostrou o vídeo. Não. Pronto. Não rodou. Ele estava logo abaixo da tricúspide. Eu mostrei, sim, só um instante. Mas não rodou muito bem. Vou compartilhar. Pronto. E o que acontece? O buraco pelo lado direito, ele era bem maior. No lado esquerdo, quando eu coloquei o aspirador, eu quase não achava o orifício. Depois eu consegui, que foi onde eu filmei mostrando que existia uma disparidade. Pelo menos, aí, ó. Se você olhar, é porque se ela aumentar muito a imagem, você vai ver. E aquela região, é como o Guto disse, ela estava muito friável. Logo aqui abaixo da tricúspide, que era a parte mais basal, se você atravessar ela, você sai na parede posterior, do lado de fora do coração. E foi o que eu fiz. Eu botei um patch de pericárdio e ancorei, como isso estava muito friável e se desmanchando, essa parte basal embaixo da tricúspide, o patch ficou ancorado pelo lado de fora do coração. Mas a parte mais distal, eu não tinha como fazer isso, porque aí eu tinha que atravessar o ventrículo esquerdo, porque você cai dentro do ventrículo esquerdo, aí nesse buraco.
Então, o que acontece? Na parte basal, se você atravessar ela aí, você sai fora do coração. Mas para a parte mais na ponta, lá onde tem aquelas trabéculas da tricúspide, se você atravessar ali, você vai cair dentro do ventrículo esquerdo. Então, eu não tinha como fazer isso. E a evolução desse doente, o que me chamou a atenção, foi porque ele saiu da cirurgia relativamente muito bem. Talvez o grande erro nosso tenha sido estubar esse doente, porque ele fez hipertensão durante a noite e o PET estava do lado direito. Então, como existia já um orifício formado, a pressão do sangue do lado esquerdo para o lado direito descolou o septo, o PET que estava no septo, na parte distal. Na parte que estava ancorada pelo lado de fora do coração, não tinha como rasgar, a menos que arrancasse o coração. Então, o que ele descolou, e essa foi a grande dificuldade no dia 20, da gente achar esse coisa. Ele tinha um sopro e a gente fez eco, rodou para procurar onde era que estava a fístula. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de encontrar a fístula, até que a gente acabou encontrando. Era uma fístula muito pequena, por isso que talvez o sopro fosse... Soprava mais. Entendeu? Então, a dúvida... Roberto, você poderia repetir, só para fazer a arrumação anatômica, essa coisa que você falou novamente? Então, você colocou um PET, fala aí essa coisa da tricúspide e o VD. Aqui, olha, onde... Vocês estão vendo essa... É porque meu mouse, ele não consegue, eu não consigo compartilhar para mostrar a vocês. Mas vocês estão vendo, olha, do lado direito tem uma cânula aqui, certo? Não, a outra. Quem botou aqui. Essa... Aí, isso. Pronto. Logo aqui abaixo, andando em direção ao buraco, isso aqui é o folheto posterior da tricúspide. Isso aí, ó, esse branquinho aí, ó. Isso é o folheto posterior da tricúspide, que está rebatido, porque se eu fechar ele, se eu puxar ele para lá, eu fecho esse buraco aqui, ó. Ele está abaixo do folheto septal da tricúspide. Esse buraco aí, ó. De onde... Isso. Desculpa. Não, tem que voltar aquela imagem lá. Aqui. Pronto, voltei. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo, ó? O aspirador está saindo de dentro da CIV, ó. Pronto, então esse buraco todo é a CIV. Entendeu? Esse buraco todo aí. Esse folheto que está rebatido é o folheto posterior da tricúspide. Então, abaixo desse folheto posterior, se você, por exemplo, botar uma agulha ou alguma coisa, por trás dessa cânula, pelo lado de cá, era praticamente a parede posterior lá em cima, já no septo, ou já na junção átrio-ventricular. Então, eu botei um PET redondo aqui em cima, tapando esse buraco, só que essa parte embaixo da tricúspide, eu ancorei por fora do coração. E cadê a mãozinha? Quem estava lá com aquela mãozinha lá? Mostra aqui. Aí. Tem Pronto. Então, vá mais em direção ao buraco. Essas trabéculazinhas que vocês estão vendo aí. Ó. Tá vendo? Isso aí é do folheto anterior da tricúspide. Que embaixo dela fica o septo. Se eu perfurar esse septo, eu caio dentro do ventrículo esquerdo, que foi de onde o afastador saiu, só que o afastador saiu do meio desse buraquinho. Então, nessa parte aí, você já estava praticamente numa região do septo aí, que já entra em contato com o ventrículo esquerdo. Então, a única coisa, e só que esse músculo aí, de onde ele saiu, isso aí estava se desmanchando, era muito friável. Então, eu coloquei um PET bem amplo, fiz sutura contínua. Poderia, então, ter feito no pós-operatório esse percúrito de CIV e o próprio sangue ir delineando dentro do miocárdio, aquela coisa para poder justificar essa imagem aí desse pseudoaneurisma? Como dissecando? Não, veja bem, o pseudoaneurisma, isso que a gente está chamando de pseudoaneurisma, a nomenclatura, esse negócio veio de antes da cirurgia, porque ele não está desse lado. O que a gente viu como pseudoaneurisma, a gente viu pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas a gente viu no eco. É uma membrana, é uma coisa que você vê. Você vê esse buraco, né? E tem alguma coisa do outro lado, onde o jato do sangue ele não passa uniforme. Isso a gente viu no eco que Tiziana mostrou. E eu achei estranho, porque tinha um buraco e tinha uma membrana do outro lado. Provavelmente... Não era o septo membranoso, não. Não, isso aí é septo muscular. Veja bem, o septo membranoso, ele fica mais para próximo dessa outra cânula, que fica do lado tem essa outra cânula ali, e atrás dela tem a válvula aórtica. A válvula aórtica está para o lado de lá.
Então, o septo membranoso, ele fica ali atrás, entendeu? Então, isso aqui é só músculo. Isso não tem, está longe do septo membranoso. Entendeu? Agora, do outro lado, só tem parede muscular também. Provavelmente, o que foi que aconteceu? A necrose começou pelo lado de cá, como o músculo é grosso, ele começou a se desmanchar pelo lado de cá, e o sangue de lá para cá, fazendo força, acabou só furando um pedaço onde ele estava podre. Entendeu? Porque o fluxo de sangue não é desse lado para lá, é de lá para cá. Lá para cá. É de lá, é do esquerdo para o direito. E isso aí que vocês estão vendo é lado direito. Entendeu? Roberto, a grande questão é, na sua opinião, você acha que ele já tinha o pseudoneurisma antes ou não? Essa que é a grande dúvida que a gente ficou. Tinha. Para mim, tinha, porque a imagem no eco mostrava que, assim, para mim, a ideia que eu tive... Por que eu chamei também? Por que na hora, quando eu estava acontecendo, a gente chamou de pseudoneurisma? Porque essa necrose, esse buraco, essa destruição, ela começou do lado direito. Quando ela chegou do lado esquerdo, a pressão do sangue é de lá para cá, então a própria musculatura, mesmo friável, ela só fez um determinado buraco e que ficou pressionando esse buraco maior. Então, a gente não vê aquele aneurisma ou aquele pseudaneurisma, normalmente, quando a gente vê no infarto de VD, ou no infarto de ventrículo esquerdo, que tem aquele negócio preso no pericárdio e tal. Por quê? Porque dentro do pericárdio, quando o músculo ele começa a prolabar, ele vai encontrar a parede do pericárdio, que é aquilo que Sheila estava falando. Então, nesse caso, a gente não tem. E a força é do lado esquerdo para o direito. E o buraco maior estava do lado direito. Então, é por isso que a gente não via aquela, vamos dizer assim, aquele prolapso, aquela bolsa, aquele negócio. Porque existia uma força maior que a do lado esquerdo. Tanto é que quando eu abri isso aí, quando eu cheguei e botei o afastador dentro desse buraco aí, que era grande, eu pensei que isso estava tudo aberto. Não, eu botei o afastador e ele não chegava assim de cara no ventrículo esquerdo. Tanto é que eu fiquei procurando até uma hora que ele caiu. Aí, na hora que ele caiu, eu filmei mostrando que eu estava aspirando o ventrículo esquerdo e vim puxando ele para o ventrículo direito, entendeu? Então, existe uma parte do septo que está formado do outro lado. Entendeu? E como então, provavelmente, não foi a formação do pseudoneurismo que complicou, porque ele já tinha. Provavelmente foi realmente o descolamento do PET. Né? Como você falou aí, né? Falou o PET. Isso aí. Eu não tenho dúvida, porque, inclusive, eu mandei essas imagens para uns colegas em São Paulo, para o pessoal que faz eco também. Tiziana mandou para um colega dela lá em São Paulo também na hora, porque a gente estava muito em dúvida em relação... Primeiro, porque a gente fez vários e não estava achando o CIV. Mas existia um sopro, e eu disse a ela, eu disse, olha, se tem um sopro, tem alguma coisa aí. Até que teve uma hora que a gente começou a achar um jato. E esse jato, pela posição que estava, que, se eu não me engano, eu mandei, inclusive, esse vídeo para a menina aí, que a impressão que a gente tem é que você vê o PET de pericárdio e um vazamento do lado dele. Então, para mim, foi a sutura contínua que eu fiz, não na base, mas assim, na ponta, nessa parte mais livre aí onde está essas cordinhas do folheto anterior da tricúspide, que foi ali que estava muito friável, mas eu não tinha como ancorar ele por fora. Então, eu fiz uma sutura contínua, mas ancorada no próprio pericárdio. Eu acho que com a pressão de noite, ele fez hipertensão durante a noite, e eu acho que essa hipertensão, aí é onde é que eu boto a minha culpa, que eu acho que a gente deveria ter deixado esse cara dormindo, sedado, porque ele acordou, fez hipertensão, e de manhã ele apareceu esse sopro. Porque eu conversei com o plantonista me disse que até a hora que ele saiu, ele não tinha sopro. O sopro apareceu de manhã. E ele, de manhã, até ele aparecer o sopro, ele estava muito bem, ele começou a descompensar na hora que apareceu o sopro. E quando eu cheguei, inclusive umas 10 e pouco, 11 horas da manhã, eu cheguei lá para poder ver isso aí, que quando a gente procurou, até a gente achar o fluxo do coisa, eu achei que, na condição que ele estava, botar ele em extracorpórea, talvez ele não saísse, porque a situação já estava meio ruim. Então, essa foi a dúvida, se a gente botava na sala, dentro do que eu já tinha visto, para ressuturar isso aí,
ou se a gente tentava esperar ele tentar melhorar, que não melhorou, ele só foi piorando, e aí a gente perdeu a chance de fazer alguma coisa. Entendeu? Não, para mim está muito bem explicado agora. Agora, para mim... Só para dar um dado, a mortalidade pode, em algumas séries, chega até 90%. Então, é um caso difícil em qualquer lugar do mundo, né? E outra coisa, quando o Roberto Sintra falou sobre a questão do choque cardiogênico, a mortalidade nesses pacientes, ela é basicamente por choque cardiogênico mesmo. Olha, talvez o que a gente precisasse, assim, talvez discutir mais, até para mim, que foi uma dúvida grande minha, foi que ele chegou um período que ele deu até uma estabilizada. Eu não vou dizer que ele melhorou, mas ele deu uma instabilidade, e a gente sabe que se a gente pega um CIV pós-infarto e consegue segurar entre a terceira e a quarta semana, esse músculo ele cria uma fibrose e ele dá uma resistência maior para que você faça a sutura. Essa foi a minha dúvida. E a discussão... Veja, aí eu acho, Roberto, eu não sei qual é o conceito de todo mundo, mas para mim sempre foi uma cirurgia emergencial. Eu tenho até dúvida de esperar a Brilinta. Para mim sempre foi uma situação... É que na época que eu fazia mais isso, que eu via mais isso, não tinha Brilinta, né? Mas a gente fazia no mesmo dia. A indicação feito, opera em 24, 48 horas sem pestanejar. Aí Guto, é num doente. Aí é naquele doente que ele, na verdade, está, por exemplo, você faz um CIV, ele descompensa agudamente. Mas e você ele não está entrando no espiral. Ele às vezes entra no espiral que depois você, quando mexe, você... Então, quando vai mexer, já está em outra situação. Aí eu não sei. Isso era uma... Mas, Augusto, eu concordo com o Roberto nesse sentido, porque normalmente, antigamente, se fazia diagnóstico pelo quadro clínico. Você não fazia eco de rotina em todo mundo. Não, eu também não sou tão velho assim, não, viu, Luiz? Eu fazia eco... Luiz, vai catar coquinho, que não era assim, não. Viu? Que eu fiz na cardio. Rapaz, na época se fazia fungante, se fazia diagnóstico pelo fungante. Não. Fazia Rapidinho, veja bem, não esperaria 3 semanas, não, viu? Nunca esperaria 3 semanas. Nunca esperaria 3 semanas. Viu? Olha, a discussão toda, a minha dúvida, é porque esse doente, quando eu fui vê-lo, ele não aguentava falar nem sentado. No dia da cirurgia, eu puncionei, retroquei os acessos dele todo, com ele deitado na horizontal, sem dispneia. Foi a minha dúvida na hora na sala. Eu digo, se eu esperar um pouco mais... Fez certo. Eu tinha que operar, não tinha... Você tinha que operar mesmo, Roberto. Sua conduta foi belíssima. Parabéns pela técnica cirúrgica, que eu continuo sendo uma grande admiradora da técnica cirúrgica. Colocação rapidinha aqui. Colocação rapidinha do eco, já que Roberto falou que mandou para a residente as imagens em relação à questão do fluxo, que ficou difícil, e aquela tentativa de localizar o fluxo. Tem uma imagem que aparece um fluxo em azul, que é o fluxo AD, VD, e uma chamazinha de vela amarelinha rápida. Então, talvez ali que foi considerado o fluxo da CIV. Um batimentozinho, a gente vê uma chamazinha rápida. Então, como eu falei, aquele negócio que não estava vendo, e Roberto falou que tinha sido enviado, então talvez tenha sido ali que foi considerado o fluxo da CIV. Então, e é uma coisa muito pequena. Roberto, e outra coisa importante é que ele evoluiu cardiogênico em consequência da CV. Quer dizer, então não foi pela cirurgia que ele faleceu, né? Não foi então, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Zé Augusto. Se ele não operar antes ali também, não sei se iria segurar aí mais tempo, não. É uma situação complicadíssima. E você não estava na sala ainda. Quando eu abri a discussão, eu falei sobre o caso que o doutor Adíbio operou de um senador muito conhecido, que ficou assim, ele era presidente, talvez, do Senado, e foi um caso assim que chamou muita atenção no Brasil inteiro. E ele chamava, isso é a atenção que você falou, quer dizer, você bota o ponto é friável, não se cura, não ancora, e é difícil você fechar completamente essa CLT. E o que aconteceu seguramente foi que ela fez o mesmo, quer dizer, foi o mesmo orifício que fez um pertuito aí, talvez, num dos lugares de um ponto, e voltou até a CIV. É como o Andréa mostrou aí, falou aí, né? Na verdade, a gente consegue ver o septo já sem esse buraco, fechado, mas um vazamentozinho pequeno lateral.
Então, provavelmente, a sutura, como eu fiz uma sutura contínua, a pressão em cima da sutura contínua rasgou em algum lugar. Ela esgaçou ali e ficou vazando ali, entendeu? E mais distal, inclusive. É mais distal. Aparece uma chamazinha de vela amarelinha mais distal. Mais distal. É porque aquela chama de vela, você não consegue auscultar o sopro daquilo ali, não tem como. Acho que é o seguinte, quanto menor o orifício, maior o sopro. Foi o que aconteceu. Um sopro altamente evidente. É aquela coisa do ecocardiografista. Se ele for com estetoscópio, ele diagnostica. Se ele for só com a imagem do eco, ele perde o diagnóstico sem ver. Roberto, só uma perguntinha. Eu vi que o ritmo de parada dele foi FV, TV, FV. E depois que ele degenera, você pensou em algum momento de uma ponte fechada ou uma própria isquemia como a causa? Porque assim, eu não consigo imaginar uma CIV pequena, né, depois levando a FV. O que é que você pensou assim, nesse momento? Veja bem, ele só fez arritmia depois que ele já estava num estado de choque muito grave. Porque em momento nenhum, nem na cirurgia operatório imediato, ele não fez arritmia, ele não fez nada. Ele só veio fazer essas arritmias, e essas arritmias, para mim, já foram aquele estado dele estar dando adeus. Ele já estava tomando lidocaína, miodarona em altas doses, já estava tomando tudo que tinha direito, como medida assim, para não dizer assim, não, a gente não vai fazer nada. Então, ele fazia uma parada atrás da outra já, estava fazendo muita arritmia ventricular, era uma atrás da outra. E teve no sábado de noite, no domingo de noite, foi do sábado para o domingo, quem estava de plantão, inclusive, foi Leonardo. E ele chegou e disse, olha, a gente vai usar tudo que tem aqui. E aí começou a usar tudo quanto foi de antiarrítmico. Ele segurou por um período, mas depois a gente viu que ele estava com doses de drogas, o máximo de tudo. Entendeu? A gente chegou a fazer azul de metileno, porque ele entrou num processo vasoplégico já pela própria reação inflamatória, também intratável. Nesse ponto, a gente já não tinha mais o que fazer, porque ele já não respondia a nada, entendeu? Então, as arritmias foram a última coisa que apareceram como, vamos dizer assim, já como já final mesmo, né? Aí já entra um estado hiperadrenérgico, citocina, tudo aí no meio, né? É muita droga, lactato lá em cima, é isso mesmo. Bem, pessoal, nós estamos aí com 19h15. Foi um caso muito interessante, discussão enriquecedora, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria já de encerrar nossa reunião. A propósito, o doutor Luiz Flávio tem feito gravado e está no YouTube para quem quiser rever. E, viu, Luiz, eu tenho recebido até mensagem de colegas de fora que têm acessado essas gravações do YouTube. Hoje mesmo recebi do doutor Itamar, do Rio Grande do Norte, né? Parabenizando, que não pôde assistir em tempo real, mas assistiu pelo YouTube. Então, pessoal, mais uma vez... Aí você diz para ele, se inscreva no nosso canal e curta os vídeos. Exatamente. Então, na próxima semana nós vamos ter um caso que o doutor Vitor Vale, na outra semana o doutor Antônio Carlos Chagas, doutor Antônio Orlando Chagas, professor titular do INCOR. Então, quer dizer, nossas reuniões aí nós temos sido muito prestigiadas, sem dúvida nenhuma, e com bons palestrantes e bons casos, como que acabamos de ver. Então, eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar a Mariana e também todos que contribuíram com essa discussão enriquecedora, e até a próxima semana, se Deus quiser. E mais uma vez eu só quero pedir desculpa aí por não estar na reunião desde o início. Primeiro porque eu estava operando, segundo porque depois você viu, eu tentei me conectar e não consegui. Mas claro, mas você chegou a tempo de nos ajudar bastante na discussão. Parabéns aí também pelo caso, pelo ter operado. Parabéns a todos. Tá bom. Parabéns a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.